Bom, quando eu comecei a fazer o tratamento nutricional com a Mari, já foi uma coisa bastante diferente para mim. Mas a gente tinha uma questão de colocar alimentos que a gente não iria comer, coisas que a gente não iria comer, e a mudança às vezes acontece ao longo de uma semana ou ao longo de 15 dias, coisas que você não pode prever. E muitas das vezes você não consegue se enquadrar com aquilo que foi proposto. Então, muitas vezes a gente acaba quebrando sem querer a dieta porque você está num período de mais estresse ou porque você está um pouco mais sensível, ou às vezes até por uma mudança do teu dia a dia, da correria no dia a dia. E durante esse período eu já tive resultados bastante positivos. Apresentação de alimentos que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida e que eu acabei incorporando, mas acontecia uma variação muito grande ao longo de um mês, não só nos meus resultados. A proposta da nutrição positiva, ela teve um impacto bastante grande para mim. Primeiro porque não era uma proposta de dieta e não era uma proposta com restrições. Era uma proposta de mudança de postura com relação a tudo na minha vida. Eu, como mãe de 3 filhos, ficava bastante complicado para mim, durante o dia a dia, parar, sentar e fazer a minha refeição. Eu comia de pé, dando uma garfada para um, uma garfada para o outro, e enfiando a comida na boca. Então eu engolia a comida. E a partir do momento que eu comecei a fazer a proposta da nutrição positiva, eu comecei a realmente dar valor e dar tempo para a alimentação. Então eu sentar, eu apreciar a comida, eu parar para pensar no que eu estou fazendo, e não é simplesmente engolir a comida. Para mim, uma coisa que foi bastante surpreendente foi ver quantas vezes durante o dia eu acabava comendo não porque eu tinha fome, mas porque eu tinha vontade de comer. E essa vontade de comer se dava principalmente nos momentos em que eu estava estressada, nos momentos em que eu estava sob uma tensão, nos momentos que eu não sabia o que fazer ou que eu tinha que aguardar. E a nutrição positiva me proporcionou parar para refletir. A partir do momento que eu consegui refletir sobre a alimentação, toda a minha alimentação mudou. Você conseguir comer um alimento, cheirando o alimento, sentindo o gosto do alimento, sentindo a textura do alimento, e não somente engolindo o alimento. E comer de tudo, sem a culpa, sem aquela coisa de sentar e comer e falar, meu Deus, hoje eu comi uma batata frita. Não, eu comi uma batata frita e eu tive que apreciar porque foi uma coisa que eu estava com vontade de fazer. E a partir do momento que eu comi essa da batata frita, eu não posso sentir culpa por isso. E sim retomar e não colocar isso como uma constante na minha vida. Então, para mim, a nutrição positiva se adequou mais à minha vida e à minha realidade. Não é uma coisa com restrição. Eu não fico proibida de fazer as coisas, mas sim consciente do que eu estou fazendo. E a partir do momento que eu estou consciente do que eu estou fazendo, eu consigo prosseguir, eu consigo manter, eu consigo ter isso como hábito de vida. E não como um regime que você faz ao longo de um mês para você baixar de peso e que depois que você para com o regime, você volta a subir de peso. Desde que eu comecei nesse projeto com a Mari, da nutrição positiva, houve uma mudança bastante grande, não só com relação a mim, mas com relação a toda a minha família, não só os meus filhos, mas inclusive quando eu vou à casa dos meus pais. Não tem mais aquela coisa de hoje eu não posso comer isso, essa semana eu não estou comendo aquilo, não vou comer carboidrato. Eu consigo chegar na casa dos meus pais, sentar e apreciar uma refeição com eles, sem comer exageradamente. Comer e ficar saciada. A mesma coisa com relação aos meus filhos. A partir do momento que eu tenho cozinhado de uma maneira mais saudável, eu tenho tido uma alimentação mais saudável para mim e também para os meus filhos. Com relação à minha autoestima,
esse período que eu comecei a nutrição positiva, eu estava num período bastante complicado, pessoal, e com bastante dificuldade com relação à minha autoconfiança. E foi impressionante como a nutrição positiva impactou em vários aspectos da minha vida, principalmente na minha vida profissional. Eu consegui, a partir dessa mudança de postura com relação à minha alimentação, eu ter uma mudança de postura geral na minha vida. Consegui levantar a cabeça, acreditar em mim, consegui me sentir capaz e conseguir ir em frente. Então eu estou passando nesse momento, e acho que muito graças à nutrição positiva, a todos esses trabalhos que a gente tem feito com as ferramentas de meditação, de respiração, a própria ferramenta de autoconfiança, tudo isso tem feito parte do meu cotidiano e tem me levado a uma mudança muito grande. Levantou muito a minha autoestima, levantou muito a minha autoconfiança e tem impactado tremendamente na minha vida em vários setores. Então eu tenho conseguido inclusive me posicionar de uma maneira mais firme, eu tenho conseguido ter um papel mais ativo em todas as esferas da minha vida.